Olá, turma! Nessa videoaula das bases da farmacologia molecular, nós vamos estudar o conteúdo de farmacocinética. Por que é extremamente importante a farmacocinética dentro da farmacologia? Para compreender as ações terapêuticas de um fármaco dentro do organismo, é necessário a gente saber quanto daquele fármaco realmente chega ao seu local de ação e quando é que isso acontece. Por isso que antes de iniciar essa aula, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Imagine que a gente acabou de isolar uma substância e fazer aquelas etapas de testes pré-clínicos. Qual vai ser a dose que deve ser administrada no organismo humano para exercer aquele efeito? Como é que a gente determina isso? Qual é o intervalo entre as doses que deve ser utilizado? Porque para determinado medicamento é prescrita a utilização de 8 em 8 horas, outro de 12 em 12 horas, outro de 6 em 6 horas, uma vez ao dia. Como é que a gente determina esse intervalo entre as doses? Qual é a via de administração que pode ser empregada? Todos os medicamentos podem ser administrados por todas as vias de administração? Qual é a forma farmacêutica que deve ser utilizado em determinado medicamento? Existem todos os medicamentos em todas as formas farmacêuticas? Se um fármaco não está na forma farmacêutica de gotas, gente, é porque possivelmente não é possível fazer isso. Ele pode estar só na forma de comprimido. Então, tudo isso aí é relevante dentro do processo de farmacocinética. E é através desses estudos de farmacocinética que a gente consegue fazer esses tipos de determinação e fazer, então, esses tipos de formulações. Voltando para aquela correlação entre farmacocinética e farmacodinâmica, nós observamos dentro da farmacologia que aquilo que o organismo faz com o fármaco é estudado aqui na farmacocinética e o que o fármaco faz no organismo é estudado na farmacodinâmica. Existe uma correlação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, existe essa troca entre o fármaco e o organismo. Na farmacocinética, nós vamos estudar os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, enquanto que na farmacodinâmica nós estudamos os mecanismos de ação, o local de ação e os efeitos desses fármacos. E é através desse processamento farmacocinético que a gente vai deixar uma determinada concentração do fármaco presente naquela biofase do receptor para que esses processos farmacodinâmicos possam acontecer. Então, é por isso que existe a correlação farmacocinética-farmacodinâmica, porque a gente só tem mecanismo de ação e só tem efeito gerado se a gente tiver quantidade de fármaco suficiente para fazer isso. Então, os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos trabalham em conjunto. Então, a gente pode dizer que a farmacocinética ela estuda quantitativamente a cronologia do percurso desse fármaco no organismo. Ela utiliza metodologias matemáticas para descrever as variações no tempo desses processos. E os processos farmacocinéticos aí são aqueles de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A variável básica que vai ser a concentração desse fármaco e também a concentração dos seus metabólitos nos tecidos e excreções do nosso organismo. A concentração vai estar relacionada com vários fatores. Qual foi a via de administração que foi utilizada? Qual é a dose empregada? Qual é o processo de eliminação que acontece? Qual é o tempo de observação? Então, a concentração ela vai variar. Do ponto de vista prático, existem várias aplicações aqui da farmacocinética. A gente vai determinar adequadamente qual é a posologia de determinado fármaco, reajustar essa posologia quando necessário, de acordo com a resposta clínica. Isso é algo que deveria ser feito, mas a gente não observa isso. A gente observa a continuação de tratamentos que não estão eficazes e muitas vezes pode ocorrer devido a características farmacocinéticas daquele paciente. E aí é necessário reajustar a posologia de acordo com a resposta clínica. A interpretação de uma resposta inesperada ao medicamento. A ausência de efeito terapêutico pode estar relacionada com uma maior metabolização daquela pessoa, e por isso ela não tem concentrações adequadas, com uma maior eliminação. Então, tudo isso pode levar a uma resposta inesperada desse medicamento. Ou também a própria presença de efeitos colaterais pronunciados em determinada pessoa.
E várias respostas terapêuticas inesperadas, elas podem ocorrer por vários fatores. Por exemplo, uma transgressão do paciente, ele não está fazendo a utilização correta daquele medicamento. O paciente não é devidamente instruído, isso aqui é bem comum. O paciente chega na farmácia para adquirir o medicamento e ele não sabe como utilizar. Então, ele não foi passado isso pelo profissional prescritor e muitas vezes o próprio profissional ali farmacêutico não passa as devidas instruções, que é também parte do seu trabalho. Modificações da biodisponibilidade, que pode acontecer por vários fatores individuais, erros de medicação. Então, durante o momento da aplicação de um determinado medicamento, isso pode ser feito de forma errada, dobrou a dose, colocou uma dose menor, aplicou na via errada. Então, isso são erros de medicação. Interações medicamento, interações medicamento com alimento, por exemplo, também podem acontecer. E uma cinética anormal de distribuição e de eliminação desse fármaco por determinados indivíduos. Com base nisso, a farmacocinética ela nos ajuda a compreender a ação dos fármacos, e isso pode levar a modificações na intensidade desses efeitos, na duração dos efeitos, sejam eles terapêuticos ou efeitos tóxicos. E é também importante em posologia de situações aí especiais, quando você tem um caso de pacientes com insuficiência renal, paciente que faz hemodiálise, paciente em tratamento por intoxicação aguda por medicamentos, paciente queimado, paciente com cirrose hepática. Então, qualquer tipo de alteração que mexa nesses processos farmacocinéticos precisa de um olhar diferenciado e de reajustes de dose, o que a gente não vê muito no dia a dia. Esses processos farmacocinéticos podem ser visualizados nessa imagem. Então, inicialmente, o paciente vai receber uma dose do fármaco. Lembram que nós precisamos passar pelos processos farmacêuticos de degradação, de dissolução, de quebrar aqueles constituintes, para que a gente possa, então, liberar esse fármaco? Em seguida, a gente vai fazer a absorção, que nós vamos conhecer nessa aula. E aí, esse fármaco ele vai chegar no compartimento central. Imagina aí na corrente sanguínea. Então, a gente vai ter uma concentração de fármacos livres aqui nesse compartimento central. Uma vez que o fármaco chega nesse local, pessoal, ele pode ser distribuído para o local de ação terapêutica dele, para se ligar a receptores, ele pode ir para reservatórios teciduais, ele pode ir para locais de ação indesejáveis, e aí eles podem levar a desenvolvimento aí de efeitos colaterais ou de reações adversas. Esse fármaco livre pode sofrer os processos de biotransformação, que são também chamados aí de metabolismo. Ele pode se ligar a determinadas proteínas plasmáticas, e ele pode ser também excretado. Além disso, os metabólitos formados, eles podem ser também excretados. Então, esse é um tipo de caminho que a gente pode observar dentro dos processos farmacocinéticos. E é importante ressaltar para vocês que a gente divide esses processos farmacocinéticos em etapas para que fique mais fácil o entendimento. Mas isso não quer dizer que esses processos não estejam acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo que uma parte já está indo para os reservatórios, outra parte está sendo metabolizada, outra parte está sendo excretada. Mas a gente divide durante aqui as aulas para que fique mais fácil entender as características de cada um desses processos. Mas lembrem-se que eles estão acontecendo aí simultaneamente. Então, nós vamos iniciar pela absorção de fármacos. O que é absorver um fármaco? É a transferência do fármaco do local de administração até a corrente sanguínea. Então, o fármaco, no momento que ele chega na corrente sanguínea, ele foi absorvido. A velocidade e a eficiência da absorção vão depender diretamente de qual foi a via de administração que você utilizou para aplicar esse fármaco. Por exemplo, através dessa imagem, vocês podem observar a administração por via oral, liberação e absorção do fármaco, só que a gente tem várias formas diferentes. Comprimido revestido, né, que são resistentes a ácidos, comprimidos e cápsulas, gotas, soluções, efervescentes, comprimido matriz, comprimidos revestidos, de absorção retardada. Então, a via de administração é a mesma, mas você utilizou formas farmacêuticas distintas
E nós teremos aí absorções acontecendo em locais diferentes, em tempos diferentes e, consequentemente, em velocidades diferentes. Os fármacos, eles precisam passar pelas barreiras biológicas. Não é tão fácil assim chegar lá na corrente sanguínea. Então, desde as barreiras como a própria pele, a gente tem as membranas celulares, a barreira hematoencefálica, que é extremamente importante para limitar o que é que vai chegar naquela nossa região de sistema nervoso. Placenta também é um tipo de barreira biológica formada aí durante os processos de gravidez. Além disso, existem várias propriedades físico-químicas que são relevantes e que estão associadas com as alterações farmacocinéticas. A solubilidade desse fármaco, esse fármaco é lipossolúvel ou é hidrossolúvel? A lipofilia, né, essa atração deles pelos lipídios, será que é mais fácil passar pelas barreiras se ele tem uma maior afinidade pelos lipídios? O grau de ionização é extremamente importante dentro do processo de absorção de fármacos também. Pensando no transporte de fármacos, isso pode acontecer através do transporte passivo ou do transporte ativo. No caso do transporte passivo, um transporte paracelular, a difusão facilitada. Por exemplo, nesses casos, a gente vai ter que levar em consideração os gradientes eletroquímicos, né? Lembra que a gente vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Lembrando que nos transportes ativos a gente não tem gasto de energia metabólica, a gente vai ter gasto de energia cinética, enquanto que nos transportes ativos aí primário, secundário, a gente tem gasto de energia metabólica. Então os fármacos vão utilizar esses transportes de maneira semelhante a outras substâncias que a gente observa no nosso organismo. Uma propriedade extremamente importante desses fármacos, para que eles consigam ser absorvidos, é justamente o seu tamanho. Nós podemos observar nesse gráfico que nos mostra a permeabilidade em centímetros por segundo em escala de logaritmo, em função do coeficiente de partição octanol-água. Observe que quanto maior é esse coeficiente, maior vai ser a permeabilidade daquele fármaco naquele local. Isso ocorre porque esse coeficiente ele nos mostra um perfil de lipofilicidade. Então, quanto solúvel eles são em lipídios em relação à água. Observem que quanto menor é o tamanho molecular, maior vai ser essa permeabilidade. Então, fármacos que são maiores, têm estruturas químicas maiores, têm uma permeabilidade menor. E a outra coisa extremamente importante para o processo de absorção de fármacos está relacionado com as características químicas desses fármacos, com os grupamentos químicos que estão presentes na estrutura deles. Por quê, pessoal? A maioria dos fármacos, eles ou são ácidos fracos ou são bases fracas. E eles estão presentes em soluções tanto na forma ionizada como na forma não ionizada. E as moléculas não ionizadas são as mais lipossolúveis, e aí elas podem atravessar, né, se difundir pela membrana celular. Já as moléculas ionizadas, em geral, elas são menos capazes de penetrar na membrana, porque elas são pouco lipossolúveis e a sua transferência depende da permeabilidade da membrana, que vai ser determinado pela resistência elétrica local. E por causa disso, essa distribuição transmembranar de um eletrólito é influenciada pelo seu pKa, que é a sua constante de dissociação ácida. Quanto menor a constante de dissociação ácida, mais forte vai ser esse ácido. E essa constante de dissociação ácida nos mostra o pH, no qual metade desse ácido ou dessa base fraca estão na sua forma ionizada e a outra metade está na forma não ionizada. Então chega um momento que a gente tem a forma não ionizada igual à forma ionizada e a forma que não ionizada igual à forma ionizada. O pK ele nos mostra isso. Qual é a faixa de pH que isso acontece? Que eu tenho 50% na forma ionizada e 50% na forma não ionizada. Existe uma relação entre esse pKa e esse pH e as formas ionizada e não ionizada desses fármacos, que é justamente a equação de Henderson-Hasselbalch, que vocês estudam lá na química básica. É interessante a gente observar que quando o pH é menor do que o pK, geralmente a gente vai ter os ácidos na forma não ionizada e as bases na forma ionizada.
Quando o pH é maior do que o pKa, a gente vai ter o ácido na forma ionizada e a base na forma não ionizada. Então, a partir dessas características químicas, a gente observa que a forma não dissociada do ácido, ela é mais facilmente lipossolúvel do que essa forma dissociada. Do mesmo jeito que a forma não ionizada da base vai ser mais lipossolúvel do que essa forma ionizada da base. Ah, professora, e por que eu tenho que entender esses conceitos básicos da química? Porque quando a gente chega nas situações dos nossos compartimentos, nós temos pHs diferentes. No suco gástrico, por exemplo, a gente tem um pH de 1,4. Já no plasma, a gente tem um pH de 7,4. Então, imagine que a gente está trazendo para essa região do suco gástrico um fármaco ácido. Como eu tenho um pH baixo, eu tenho uma tendência a deslocar essa equação para formar mais ácido na forma não dissociada. Porque eu vou ter muito ácido disponível, então eu vou deslocar a reação para deixar essa forma não dissociada. Essa forma não dissociada, pessoal, ela consegue passar pelas barreiras biológicas, na barreira lipídica dessa mucosa. Então, ela consegue ser absorvida. Só que quando essa forma ácida não ionizada, ela chega nessa região do plasma, devido ao pH de 7,4, ela tende a se dissociar. E aí, quando ela se dissocia, ela fica na sua forma ionizada. E a forma ionizada não volta. Então, a gente faz um tipo de sequestro do ácido nessa região. Então, em um estado de equilíbrio, um fármaco que é ácido, ele vai se acumular no lado básico da membrana. Enquanto que um fármaco que for básico, ele vai se acumular do lado ácido da membrana, porque ele fica na sua forma ionizada. Nós podemos tirar outra informação a partir dessa imagem e dessas alterações químicas. Um ácido vai ser muito mais facilmente absorvido em um meio ácido, porque no meio ácido a gente vai encontrá-lo muito mais na forma não ionizada. Para a base vai ser o contrário. A base ela vai ser muito melhor absorvida em um meio básico, porque em um meio básico ela vai estar encontrada muito mais aí na forma não ionizada. A partir dessa figura, vocês podem observar alguns exemplos de fármacos que são ácidos fracos, bases fortes, aqui bases fracas, ácidos fortes. Então, a gente tem como fármacos que são ácidos, ácido ascórbico, fenitoína, tiopental, fenobarbital, sulfametoxazol, varfarina, ácido acetilsalicílico, penicilinas, entre outros. Como bases, cloroquina, anfetamina, atropina, histamina, propranolol, dopamina, morfina, entre outros. Ainda utilizando esses conceitos de pK, de ácidos fracos e bases fracas, é relevante a gente observar que os ácidos eles vão estar mais ionizados em um pH alcalino. Então, se a gente tem uma comparação de suco gástrico, plasma e urina, uma urina básica aqui com pH 8, a gente vai ter uma maior localização desses ácidos aqui ó, em estado ionizado nessa urina quando essa urina está básica. De forma semelhante, a gente observa aqui uma base fraca e ela vai ter uma maior ionização em um pH ácido. Então, fazendo essa mesma comparação, a gente teria maior ionização aparecendo na região do suco gástrico. Então, naquela região do suco gástrico, ali no estômago, a gente vai ter as bases muito ionizadas. Então, a gente não vai conseguir absorver bases naquela região. E é a partir desses conceitos farmacocinéticos que a gente consegue aumentar a excreção de determinados fármacos. Porque eu posso alcalinizar ou acidificar a urina de determinados pacientes. Então, eu posso auxiliar na eliminação do fármaco, se eu quiser, ou na retenção do fármaco. Porque eu posso aumentar a ionização dele ou não. Fármaco ionizado, pessoal, não é reabsorvido lá nos nossos néfrons. Então, se eu quero aumentar a excreção de um fármaco ácido fraco, eu vou alcalinizar essa urina. E aí ele vai estar mais ionizado nessa região e ele vai ser eliminado. Se eu quero aumentar a excreção de uma base fraca, eu vou acidificar essa urina. E aí, dessa forma, o fármaco básico vai estar mais ionizado e vai ser excretado mais facilmente daquele indivíduo.
Diferentes fatores podem influenciar a absorção dos fármacos. Por exemplo, quanto maior a concentração desse fármaco, maior vai ser a absorção. Nós vamos observar uma maior absorção para fármacos com pequeno peso molecular. Em relação à solubilidade, aqueles que forem mais lipossolúveis vão ter a maior absorção. Em relação à ionização, a forma não ionizada vai ser melhor absorvida. Em relação às formas farmacêuticas, a forma líquida, quando comparada com a sólida, vai ser absorvida mais rapidamente. Dissolução de formas sólidas. Quanto mais fácil for eu quebrar essas formas sólidas, eu liberar o fármaco, maior vai ser a absorção. Em relação ao pH local, se esse pH for ácido, a gente vai ter uma maior absorção de ácidos fracos. Se esse pH for alcalino, a gente vai ter uma maior absorção de bases fracas. Em relação à área absortiva, vai ser maior absorção nas áreas maiores. Em relação à espessura da membrana absortiva, quanto menor a espessura, mais facilmente esses fármacos vão ser absorvidos. Em relação à circulação local, quanto maior for essa circulação local, melhor para o processo de absorção. Por isso que é difícil tratar determinados locais que têm uma baixa vascularização. Em relação a condições fisiológicas, menstruação, puerpério, eles aumentam a absorção de determinados fármacos. E em condições patológicas, como inflamação, ulceração, queimaduras, a gente observa também uma maior absorção desses fármacos. Um outro fator extremamente importante para a absorção de fármacos está exposto nessa imagem, mas antes disso eu queria relembrar que o epitélio do estômago está recoberto ali por uma espessa camada de muco e a área disponível para o processo de absorção ela é pequena. Já na região de intestino, a gente vai ter ali as velocidades, né, que vão aumentar nessa área de absorção. É por essa razão que a taxa de absorção de um fármaco pelo intestino vai ser maior do que a do estômago. Mesmo que a gente tenha esse fármaco predominantemente na sua forma ionizada lá no intestino e na forma não ionizada lá no estômago. Portanto, qualquer fator que acelere o nosso esvaziamento gástrico vai aumentar o processo de absorção de fármacos, vai facilitar esse processo. Isso a gente pode observar nesse gráfico que nos mostra a concentração plasmática de determinado fármaco em miligramas por litro em função das horas. Observem que a gente tem o controle, onde a gente teria um tempo normal de esvaziamento gástrico. Na presença da metoclopramida, que aumenta a velocidade do esvaziamento gástrico, né, nós temos um pico de concentração plasmática acontecendo em um menor tempo, quando a gente compara com essa curva do controle. Já na presença da propantelina, que é um fármaco que está associado com a redução do esvaziamento gástrico, a gente vê um deslocamento dessa curva. Então, para a gente conseguir absorver esse fármaco, vai demorar muito mais e essas concentrações elas não vão atingir picos semelhantes aos observados no controle. Então, o esvaziamento gástrico ele é muito importante para o processo de absorção de fármacos, porque lembre-se, o nosso maior local de absorção de fármacos é no intestino. Independente ali se para os ácidos na região intestinal eles vão estar um pouco mais na forma ionizada, ainda é maior do que o que acontece lá na região de estômago devido a vários fatores citados. Uma outra coisa interessante em relação a esses processos de absorção é o que nós podemos ver nesse gráfico que nos mostra o salicilato, né, a concentração plasmática deles em microgramas por ml em função do tempo em horas. Houve a administração de aspirina por via oral, comprimido de 650 miligramas, e uma pessoa fez essa administração oral utilizando 250 ml de água e a outra aqui 25 ml de água. E a gente observa uma maior concentração plasmática naquela que utilizou 250 ml de água, comparado aqui com quem utilizou 25 ml de água. Então, é importante que a gente observe até mesmo esses tipos de processos. Tem gente que faz administração de medicamentos sem tomar água. E a água, ela vai auxiliar no processo ali de dissolução, aquela quebra inicial daqueles processos farmacêuticos, né, de quebrar e auxiliar a liberar esse fármaco. O ideal é um copo americano que tem aí em torno de 250 ml de água. Não precisa ingerir também aí 2, 3 litros de água só por causa de um comprimido.
O ideal é 250 ml de água para facilitar os processos de absorção desses fármacos. A biodisponibilidade que vai ser causada após esses processos de absorção, que vai ser muito relevante. O que seria essa biodisponibilidade? Ela descreve proporção e velocidade de aparecimento na corrente sanguínea de determinada dose que foi administrada. Imagine que você tem aí paracetamol 750 miligramas. Você acha que vai chegar a 750 miligramas de paracetamol realmente na sua corrente sanguínea? Não. A maior parte dele vai ser perdida durante os processos farmacocinéticos. Então, a proporção dessa dose que vai chegar realmente para fazer o efeito e qual é a velocidade que isso acontece é determinado aí pela biodisponibilidade. Então, quando 100% dessa dose vai chegar na corrente sanguínea, a gente fala que temos uma biodisponibilidade equivalente a 1. E quando é que isso acontece? Quando é que a gente tem 100% da dose na corrente sanguínea? Isso nós podemos observar nesse gráfico que nos mostra a concentração do fármaco no sangue em função do tempo. Nós podemos observar que nessa curva em rosa, nós temos a administração por via intravenosa, e isso nos mostra que a curva começa lá em cima. A curva começa com a concentração do fármaco já máxima, e ela decai com o tempo. Professora, por que isso acontece? Porque com a administração intravenosa, o fármaco é colocado diretamente nessa corrente sanguínea. Então, ele não precisa passar pelas barreiras. E esse é o único caso que a gente fala que não existe absorção. Porque se a absorção é fazer a transferência do fármaco do local da administração até a corrente sanguínea, aquele não precisou passar por nenhum local. Ele já foi direto para a corrente sanguínea. E é um ponto de concurso aí que muitas vezes é pegadinha, né? Todos os vias de administração levam aí a processos de absorção. Não. Quando o fármaco é administrado por via intravenosa, não existe absorção. Ele vai estar 100% biodisponível e, a partir daqui, ele vai sendo distribuído, vai atuando nos seus locais de ação, os seus receptores, vai sendo eliminado, metabolizado. Então, é por isso que a gente vai tendo a queda dessa concentração do fármaco com o passar do tempo. Nessa curva verde, a gente observa a administração por via intramuscular, na azul, a administração por via subcutânea e na roxinha aqui, a administração por via oral. Observem que aqui a gente parte do zero e vai aumentando a concentração desse fármaco no sangue aos pouquinhos, de acordo com as barreiras que precisam ser passadas para que esse fármaco chegue aí no sangue. E depois a gente chega no pico e a gente vai descendo, né, para todas essas curvas. E a gente vai diminuindo a concentração com o tempo. É interessante observar que essa redução da biodisponibilidade vai depender de várias coisas. A estrutura anatômica, a partir da qual a gente fez a absorção, alterações, fatores anatômicos, tem muita vascularização? Não tem. Fatores patológicos. E a escolha da via de administração, ela deve levar em consideração o conhecimento dessas modificações de biodisponibilidade. Através das curvas de biodisponibilidade, nós vamos ter a expressão de concentrações séricas médias em função do tempo da administração desse fármaco. Então, a gente faz a administração e começa a fazer as coletas. Como é que estava a concentração no tempo zero, após meia hora, após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas? A gente vai coletando esses dados, dessa forma que nós construímos essa curva de biodisponibilidade. E aí, depois que nós fazemos a plotagem desses dados, a gente consegue chegar ao momento do pico. Qual é o pico máximo de concentração que a gente vai obter desse fármaco a partir dessa via de administração? E qual é o tempo em que isso acontece? Então, a partir dessa curva de biodisponibilidade, a gente consegue observar como parâmetros a concentração máxima que nós vamos obter desse fármaco aqui no sangue, qual é o tempo que isso acontece, né? Tempo no qual esse pico ocorre, e nós temos o dado da área sobre a curva. A área sobre a curva, ela nos mostra o quanto desse fármaco está presente no decorrer do tempo, quanto tempo demora para que a gente possa reduzir essa concentração sérica aí desse fármaco. E através dessa curva é que a gente faz comparação entre as formulações. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula inicial
que os medicamentos genéricos eles têm bioequivalência com os medicamentos de referência, então as curvas dessas duas formulações elas vão ser semelhantes. E é por isso que a gente consegue garantir que o efeito ele vai acontecer de forma semelhante. Aqui a gente tem formulações diferentes para que vocês observem que nós temos perfis de liberação do fármaco distintos, com tempos diferentes, com picos de concentração diferentes. Um outro fator que pode afetar o efeito de um fármaco, nós podemos observar nesse gráfico de concentração sanguínea do fármaco, em função do tempo, é a própria dose do fármaco. A concentração mínima efetiva foi tracejada nesse gráfico, e a gente observa que na administração de 100 mg a gente consegue ter efeitos acima da concentração mínima, na dose aqui de 80 mg também, na dose de 50 mg a gente não alcançaria uma concentração mínima efetiva. Então, além da via de administração, a própria dose desse tipo de fármaco. Esses dados eles podem ser utilizados aí para diferentes determinações. Então, a quantidade absorvida de um fármaco, a velocidade no qual esse fármaco foi absorvido, a duração da presença do fármaco no líquido biológico. Demora para cair essa concentração quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 12 horas, 24 horas? E a própria relação entre a concentração sanguínea e a eficácia clínica ou a toxicidade desse fármaco. Então, é extremamente importante a gente observar a questão da dose desse fármaco, a questão da via de administração e também as formas farmacêuticas de administração. E nós vamos conhecer algumas dessas formas farmacêuticas. Nós temos o adesivo transdérmico, que é basicamente um sistema de liberação lenta desse produto ativo que se difunde a partir de um reservatório colocado sobre uma membrana microporosa. Ele é utilizado aqui sobre a pele. Nós temos o aerossol. O aerossol é um produto enfrascado sobre uma pressão que é liberado por ativação de um sistema de válvulas, impedido ali pelo gás comprimido. Pode ser usado sobre a pele, sobre o nariz, sobre a boca. Hoje em dia a gente tem até protetor solar, né, na forma aí de aerossol. Aqui tem uma grande dúvida, as pessoas confundem cápsula, draga, comprimido. Então, a cápsula, pessoal, é uma forma farmacêutica sólida em que o produto está em um invólucro de gelatina. Isso aqui é um invólucro de gelatina. A cápsula ela pode ser sólida, então ela vai conter pó dentro da sua estrutura. Geralmente, quando a gente tem assim, essa imagem. E a cápsula ela pode ser líquida também. E aí a gente vai ter líquidos dentro dessa cápsula gelatinosa. O comprimido ele é uma forma farmacêutica bem específica. Ele contém o princípio ativo mais os excipientes e ele é obtido a partir de um processo farmacêutico chamado de compressão. Compressão de uma mistura de pós. Então, existe uma máquina compressora que vai, a partir do processo de compressão, compactar esses pós para gerar esse comprimido. As dragas são formas farmacêuticas que são revestidas por um invólucro gastroprotetor, que não permite a dissolução imediata no estômago. Então, geralmente, o que está ali envolto em dragas, ou é alguma coisa que é muito irritante para a gente, ou é algo que vai ser inativado se chegar naquela região ali do estômago. Se for liberado ali, ele vai ser inativado. Então, a gente precisa fazer uma proteção nesse composto para que ele chegue no seu local de ação, né, para que ele seja absorvido ali depois na região intestinal e possa fazer o seu efeito. Creme, pomada, pasta, também as pessoas confundem bastante. Creme é a forma farmacêutica semissólida que contém substâncias dissolvidas em uma emulsão. Nós temos aí 50% de óleo e 50% de água. Ele é menos gorduroso, ele é eliminado pelo contato com a água e é indicado para lesões úmidas. Então, a gente utiliza cremes quando nós temos lesões úmidas. Já as pomadas, elas são formas farmacêuticas que contêm substâncias dissolvidas em uma emulsão 80% óleo, 20% água. Então, observem que a gente já aumenta o nosso perfil de gordura nessas pomadas. Então, por isso que elas são mais gordurosas, são resistentes à eliminação pela água e elas são indicadas para lesões secas. Então se você quer algum tipo de produto e você tem uma pele mais seca, pomada é indicado.
Se a lesão está úmida, creme é mais indicado, tá? E é importante ressaltar que os processos de absorção eles acontecem de forma mais facilitadas em peles hidratadas do que nas peles secas. O gel é formado por uma parte líquida confinada com uma matriz polimérica, então hoje em dia gel a gente já está tendo um grande contato, né, o álcool em gel aí de todos os momentos, e essa matriz gelificante ela vai evaporar rapidamente e vai formar uma fina película adesiva naquele local. A pasta é um subtipo de pomada que difere por possuir uma parte de material sólido. Então, a gente tem cerca de 30 a 50% aí de material sólido que fica disperso naquela matriz gordurosa. Elas garantem uma barreira de proteção e ela é bastante utilizada aí pelas mães, né, nos seus bebês. Um elixir, como o famoso aí biotônico Fontoura, é um líquido hidroalcoólico onde se dissolve o produto que tem que ser ingerido. Antigamente, o biotônico Fontoura tinha um alto percentual de álcool, tá? Mas hoje em dia é proibido aí pela Anvisa. Essas novas fórmulas são diferentes. A emulsão, como a emulsão de Scott, também é bem marcante, né, na infância das pessoas que são mais velhas como eu. É um sistema de duas fases em que um líquido é disperso em outro sob a forma de gotículas. Um granulado é uma forma farmacêutica sólida, bem pequena, simular um grão, e geralmente esses fármacos eles são instáveis em meio aquoso. Então eles precisam ser preparados e consumidos naquele mesmo momento. A pílula é uma forma farmacêutica bem pequena e globular, feita com açúcares embebido com uma substância terapêutica. O enema é uma preparação líquida para utilização retal. Os óvulos são formas farmacêuticas para introdução intravaginal. Elas se fundem à temperatura corporal, liberando fármaco. É importante realizar, durante os atendimentos de saúde, fazer as orientações corretas para os pacientes. Porque muitas vezes já foi prescrito, por exemplo, o óvulo, e quando a paciente ela recebe os óvulos, ela faz a administração por via oral. Ela não sabia que tinha que fazer a introdução intravaginal. Então, isso parece que não é muito relevante, mas é extremamente relevante fazer todos os tipos de orientação. Os supositórios são as formas farmacêuticas sólidas de vários tamanhos, que são feitos para introdução retal. Colírios, eles são formas líquidas para serem administrados nas mucosas, por exemplo, aqui nos nossos olhos. Nós temos também uma confusão entre solução, suspensão, xarope. A solução é uma forma líquida na qual esse princípio ativo ele está dissolvido em uma solução que tem como base água ou álcool. E aí a gente pode adicionar corante, aromatizante, né, para preparar essa solução. Geralmente aparece lá, solução oral. A suspensão já vai ser composta por uma substância insolúvel em seu veículo. E aí vai ser necessário agitar bastante o frasco antes da administração. O xarope é uma composição feita de água e açúcar. E isso é feito para mascarar esse sabor desagradável e facilitar o processo de ingestão. Por isso tem muito xarope que é de utilização infantil. As injeções, né, são soluções líquidas para serem injetadas no organismo pelas vias intravenosas e intramusculares. Nós temos as pastilhas, que são formas sólidas ou semissólidas, que devem ser dissolvidas lentamente na boca, e talvez seja uma das principais formas farmacêuticas utilizadas incorretamente. Porque quem é que deixa uma pastilha dessa na boca e fica lá esperando que ela seja dissolvida lentamente, que é a forma correta? As pessoas geralmente mastigam, engolem, dá 2 minutos, já bota outra na boca e acaba com todas rapidinho, não é? Isso é errado, porque você está aumentando a sua absorção. Porque a absorção do fármaco deveria acontecer na boca de forma lenta. Em geral, pessoal, existem algumas opções de vias aí pelas quais um agente terapêutico pode ser administrado. E é por essa razão que o conhecimento das vantagens e desvantagens aí dessas diferentes vias de administração é tão importante. Nós temos uma administração intravenosa, nós temos a administração transdérmica, subcutânea, intramuscular,
sublingual, bucal, oral, retal. Então, por inalação, são várias vias de administração. Vamos conhecer alguns detalhes dessas vias de administração. Nós temos as vias enterais, que são aí divididas em via oral, via bucal, via sublingual, via dental e via retal. E nós temos as administrações parenterais, que podem ser diretas. Nesse caso, elas vão utilizar um método de injeção ou infusão para introduzir o fármaco diretamente no tecido, ou elas podem ser indiretas. Nesse caso, elas não vão causar uma efração de tegumento ou mucosas, elas não vão precisar perpassar por essas regiões. Nas vias parenterais diretas, nós temos a intravenosa, a intramuscular, subcutânea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, intraperitoneal, intrapleural, intratecal, peridural, intraarticular. Nas vias parenterais indiretas, a via cutânea, a via respiratória, a via ocular, a via rino e orofaríngea, a via geniturinária, a via vaginal, a via nasal e a via auricular. Nós vamos ressaltar alguns detalhes de algumas vias. Como a gente não vai falar de todas elas, vou chamar atenção só, por exemplo, que a absorção retal, ela pode ser muito irregular e incompleta, que alguns fármacos eles podem causar irritação nesse local. Essa absorção retal, uma parte desse fármaco também passa pelo metabolismo de primeira passagem. O processo de absorção aí, a partir de tecidos subcutâneos e também intramusculares, ele acontece por difusão, e essa difusão ela é simples e vai depender do quê? De um gradiente existente entre o depósito que foi feito do fármaco e o plasma. E a barreira hematoencefálica e o nosso líquido cerebroespinal, eles geralmente são importantes para impedir ou retardar a entrada de fármacos no nosso sistema nervoso central, tá? Por essa razão, quando a gente necessita ter efeitos mais rápidos e naqueles locais, seja nas meninges ou realmente no eixo cerebroespinal, a gente faz uma administração diretamente naquele espaço subaracnoide medular. De outras vias, por exemplo, via oral, a forma farmacêutica que pode ser administrada por via oral, cápsula, comprimido, drágia, pastilha, solução oral, suspensão oral, emulsão oral, elixir, xarope. O método de administração, pessoal, para que uma administração seja feita pela via oral, o paciente precisa deglutir. Se a pessoa não deglutiu e fez a absorção na boca, isso é via bucal, é diferente. Então, para ser a administração por via oral, o paciente precisa deglutir. Aí pode ser também sondagem gástrica ou duodenal. A via bucal, pastilhas, comprimidos bucais, soluções gel, dispositivos intraorais, entre outros. A gente vai ter aplicação, a fricção local, instilação, irrigação, aerossol, bochecho. A via sublingual, o comprimido, ele tem que ser sublingual. E a aplicação é no local abaixo da língua. A via retal pode ser solução, suspensão, supositório, aplicação local ou enema. A via dental, verniz, gel, pasta, solução para inchados, solução local, aplicação, bochecho, administração intracanal também. Dentre as vias parenterais diretas, na via intravenosa, a gente tem solução, pó para solução, emulsão para uso injetável, né? Aqui a gente faz injeção e infusão. Na via intramuscular também, solução, suspensão, pó para solução ou suspensões, injeção profunda. Na via subcutânea, soluções ou suspensão injetável, implantes, e aí injeção ou implantação cirúrgica. Via intradérmica, solução injetável, né, por injeção. Via intratecal e peridural, solução injetável, né, sem conservantes, e aqui injeção. Via intraarterial, intraarticular, intracardíaca, solução injetável também. Nas vias parenterais indiretas, nós temos aqui a via cutânea, pomada, pasta, creme, soluções, óleos, loções, entre outros. Aplicação, fricção e banho. Se você quer aumentar o processo de absorção por via cutânea, você pode fazer realmente aquela massagem local. Essa fricção, ela aumenta a vascularização local e aí a gente tem um processo de absorção mais fácil. A via respiratória é um gás líquido volátil, aerossol.
aqui inalação e nebulização. A via ocular, pomada, oftálmica, solução, suspensões oftálmicas, instilação e aplicação. Lembrando que a via ocular, a gente tem sempre aí colírios estéreis. A via vaginal, comprimido vaginal, óvulo, pomada, creme, gel, aplicação local, e a via transdérmica, no sistema transdérmico, aplicação local também. Algumas vantagens e desvantagens da utilização de diferentes vias de administração. A via oral é a mais conveniente, é a mais comum, é a mais econômica e, comparativamente, ela é mais segura, tá? Necessita da cooperação do paciente e demora um certo tempo para que o fármaco tenha o efeito esperado, porque ele precisa passar pelo processo de absorção. Porém, essa via oral ela pode ter uma variação, flutuação de absorção, devido a características daqueles pacientes. Se a pessoa não estiver conseguindo reter conteúdo, como, por exemplo, naqueles momentos que a pessoa está com êmese, né, vomitando, fica difícil fazer a administração por via oral. Existem substâncias que são irritantes, existem substâncias que são degradadas por pH ácido. A via intravenosa ela é bastante útil em situações de emergência. Os efeitos deles são intensos e imediatos, possibilita a administração de grandes volumes e de substâncias irritantes, desde que diluídas. Só admite a administração de soluções puras. Há comparativamente um maior risco. Por que é o maior risco? Porque você já está colocando diretamente na corrente sanguínea. Se você errar a dose, por exemplo, duplicar a dose numa administração intravenosa, você pode levar o paciente para uma toxicidade. No caso da via oral, você também leva o paciente para toxicidade, só que existe tempo para que a gente possa reverter esse quadro. Então, a gente pode entrar com carvão ativado, fazer algum manejo, estimular vômito no paciente. Então, a gente consegue corrigir mais esse processo do que no caso da via intravenosa. Precisa de condições especiais para a realização dessas injeções. Então, o paciente sozinho não vai fazer esses tipos de administrações. É necessário ter todo um processo de asepsia, ter um profissional que seja treinado para fazer esse tipo de administração. No caso da via intramuscular, ela admite a administração de soluções, emulsões e suspensões injetáveis em volumes moderados, permite o uso aí de preparações de depósito. E a via subcutânea ela admite a administração de moderados volumes de soluções, emulsões oleosas, substâncias irritantes e introdução de implantes. Permite o uso de preparações de depósito também. Pode ocorrer dor e necrose no local se tiver a administração de substâncias irritantes. Ainda na via subcutânea, a gente vai ter início lento, pode ser utilizado para administração de fármaco em solução oleosa. Desvantagem é justamente esse início lento e que só podemos administrar pequenos volumes. No caso da intramuscular, como vantagem, um início intermediário pode ser utilizado para administração de fármacos em solução oleosa. Desvantagens podem afetar exames laboratoriais, acarretar hemorragia intramuscular e dor local. No caso da via intravenosa, o início é rápido dessa ação, pode haver uma liberação controlada desse fármaco. Como desvantagens, a questão da toxicidade relacionada aí com esse pico de concentração que pode ser atingido muito rapidamente. No caso da via intratecal, ela evita a barreira hematoencefálica e as desvantagens que pode causar infecção. E é necessário um profissional altamente experiente para fazer esse tipo de administração. Queria chamar a atenção para vocês que na via intravenosa a gente não pode colocar soluções oleosas, porque isso vai causar uma embolia gordurosa e o paciente pode ir a óbito. Para a gente fechar essa nossa parte inicial da farmacocinética, a gente pode observar que os fármacos que são administrados pela via intravenosa, eles entram diretamente na corrente sanguínea, né, nessa circulação sistêmica, e têm acesso às demais partes do nosso organismo. Já na via oral, esses fármacos eles são primeiramente expostos, pessoal, ao fígado. E aí eles podem ser extensamente biotransformados, ou seja, metabolizados, antes mesmo de alcançar as demais regiões do nosso organismo. Nesse sentido, ao atravessar aquele epitélio gastrointestinal, esses fármacos são transportados ali pelo nosso sistema porta até o fígado, antes de passar para a circulação sistêmica.
Essa circulação porta ela é muito importante para a gente, porque ela nos protege aí dos efeitos sistêmicos de possíveis toxinas ingeridas. Porque a gente entrega para o fígado essas toxinas para serem detoxificadas, e ao mesmo tempo a gente vai ter uma limitação para a liberação dos fármacos. Então, todos esses fármacos que são administrados pela via oral, eles são sujeitos a um metabolismo que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Justamente isso, eles vão passar primeiro pelo fígado, sofrer processos de biotransformação para depois chegar na corrente sanguínea. E aí, nesse processo, né, de metabolismo de primeira passagem, aquelas enzimas hepáticas, elas podem inativar uma fração desse fármaco ingerido. Qualquer fármaco que sofre um metabolismo de primeira passagem significativo, ele vai ser administrado em quantidades suficientes para assegurar a sua presença em uma concentração efetiva na circulação sistêmica. Então, geralmente, as formulações que são por via oral, elas têm concentração muito maior do que aquelas administradas por vias que não passam pelo metabolismo de primeira passagem. Os fármacos administrados pelas vias não enterais, eles não estão sujeitos a esse metabolismo hepático de primeira passagem. Por isso que geralmente a dose vai ser menor nesses tipos de administração. E isso eu vou chamar a atenção para vocês. Por exemplo, um fármaco que é administrado por via oral, ele pode ter uma dose muito mais elevada do que um fármaco que é administrado, por exemplo, por via sublingual. As veias que drenam a boca, elas se dirigem para a nossa veia cava superior. Isso provoca um desvio também dessa circulação porta, de modo que protege esse fármaco do metabolismo rápido causado pela primeira passagem. E é por isso que é crítico, se um fármaco é por via oral, você não deve administrar por via sublingual, porque um fármaco por via oral tem uma concentração muito maior do que um fármaco ali na forma farmacêutica de comprimido sublingual, pessoal. Então, você pode causar uma toxicidade devido a essas diferenças de concentração nas formas farmacêuticas que são administradas por vias diferentes. Bom, turma, então nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre a farmacocinética, onde nós estudamos o primeiro processo farmacocinético.